Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Hoje vamos ter uma palestra sobre educação financeira e empreendedorismo, e o nosso palestrante, o Clairton, ele é formado em ciências contábeis, com especialização na área de educação financeira, com muita experiência no mercado tradicional, tanto na área administrativa quanto na financeira, e junto com a sua esposa Sandra decidiram desenvolver essa nossa oportunidade de negócios, porque enxergaram, né, visualizaram um modelo de negócios para empreender e ter resultados interessantes para realizar, né, os seus sonhos e os sonhos de outras pessoas. Então, por favor, deixem os seus microfones e vídeos desligados para não atrapalhar a apresentação do nosso palestrante. Com vocês, Clairton Valgori. Uma ótima apresentação, Clairton. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos os presentes. Sabe, quando a gente consegue unir os pontos, né? Eu tinha um professor que falava isso. Você tem que unir os pontos. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem de experiência e aquilo que você pode praticar no teu dia a dia. E eu enxerguei nessa oportunidade, né, como a Lúcia comentou, uma forma de eu colocar também em prática as coisas que eu aprendi, né, as coisas que eu vivenciei na teoria da educação financeira. E eu vejo assim que a educação financeira é algo que pode melhorar em muito o desenvolvimento do nosso negócio. Porque educação financeira não deixa de ser comportamento, né? Educação financeira está relacionado muito mais com o comportamento do dia a dia do que propriamente com números, né? Então, o que eu preparei para vocês hoje aqui foi uma coisa simples, né? Mas que com certeza vai ser útil aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais desse tema e também para quem quiser utilizar isso no negócio que desenvolve, né? Bom, o que eu vou falar aqui, obviamente, é a minha visão sobre a educação financeira relacionada com o negócio. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara para todos nós é que o dinheiro ele foi criado com uma finalidade, né? E por enquanto, pelo menos, ele não tem nenhum substituto. Então, dinheiro nunca é, nunca foi, nunca será a coisa mais importante, mas para aquela finalidade que ele foi criado, nós não temos como substituir. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é uma breve introdução sobre a questão teórica, vamos dizer assim, sobre a educação financeira. O dinheiro ele teve origens nas necessidades, né, dos seres humanos. Eles procuraram, então, estabelecer critérios de valores para trocas entre si. Em outras palavras, no tempo remoto, bem antigo, a coisa estava meio bagunçada, e aí as pessoas, não, nós temos que criar uma forma de organizar isso daqui. Então, eles começaram a atribuir valores às mercadorias na época, né, de acordo com o grau de dificuldade que existia para conseguir essas mercadorias e para fazer essas trocas, porque nem todo mundo tinha tudo, então as pessoas precisavam fazer as trocas para poder, enfim, tocar a vida naquela época, vamos dizer assim. E como tudo evolui, né, o dinheiro também evoluiu. Então, vamos dizer que lá no passado existia o famoso escambo, né, que era, em outras palavras, a troca direta. Você tinha um produto e aí você trocava por outro. Você tinha aí uma vaquinha e você trocava, sei lá, por X galinhas, você trocava por X sacas de milho, enfim, produtos que tinham na época. Só que isso, com o tempo, foi evoluindo. Depois veio a questão do ouro, né? Só que daqui a pouco começou a ficar meio pesado também andar com sacas de ouro por aí.
E aí o ser humano foi adaptando, foram surgindo as moedas, daqui a pouco as moedas começaram também a ficar caras, o material começou a ficar escasso, surgiu o papel moeda, né, que ainda nós temos hoje, evoluiu para os cartões, né, que a gente também utiliza muito, e agora, mais recentemente, o que a gente tem? O dinheiro eletrônico, né, o dinheiro virtual, como a gente diz, né, e agora, mais recentemente, ainda as criptomoedas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo evolui, né? Tudo evolui, e se a gente parar para analisar hoje, o que a gente tem de dinheiro, porque a gente hoje não leva muito dinheiro, né, na bolsa ou na carteira. O que a gente tem de dinheiro hoje não deixa de ser uma planilha que está lá no banco, né? Se a gente olhar, é uma planilha, vamos dizer, uma planilha de Excel, onde o banco diz lá quanto a gente tem, quando a gente usa, quanto entrou em dinheiro, quanto saiu, enfim. Não existe nada físico em si. Então, o dinheiro, mais do que nunca, né, deixou de ser uma coisa física e passou a ser algo literalmente virtual, né? Então, o dinheiro não é só material. Não é só material. Nem nunca foi. E está ligado diretamente com os registros emocionais que a gente tem, né? Dinheiro está ligado com as crenças que a gente tem. E onde há dinheiro, as emoções estão presentes. Então, se a gente pegar essa frase aí, que eu deixei até uma setinha ali para destacar, onde há dinheiro, as emoções estão presentes, a gente pode fazer uma análise e trazer para o nosso negócio e perceber por que muitas vezes a gente não tem aquele resultado que a gente quer. Porque quando a gente fala as emoções, não é só as nossas emoções, mas as emoções dos outros. Por que motivo os outros vão entregar para nós aquele dinheiro? Essa que é a grande verdade. Então, onde tem dinheiro, tem emoção. Em 1934, provavelmente vocês já viram essa imagem, eu trouxe aqui para a nossa live. Em 1934, um médico, existia uma grande dúvida lá, o pessoal queria saber como que eles poderiam representar a mente humana. E todos nós sabemos, ou talvez seja uma informação, mas a gente só conhece mesmo aquilo que a gente consegue ver, imaginar, tocar. O que a mente enxerga, ela consegue, então, definir. Tudo aquilo que ela não enxerga não deixa de ser uma abstração, uma imaginação. Então, eles tentaram, esse médico, o Dr. Thurman Fleet, ele criou uma representação da mente, para que a gente pudesse entender de uma maneira mais clara. E ele dividiu, então, a nossa mente. Óbvio que existem outras subdivisões e outras formas de interpretar isso, mas ele dividiu a nossa mente em duas partes, em consciente e subconsciente. Vamos nos ater a esses dois termos hoje. Então, só que tem um grande detalhe. O consciente, que é, vamos dizer assim, o consciente é o que está ouvindo agora o que eu estou falando, é o que você percebeu hoje no teu dia a dia. Ele representa apenas 5% da tua mente. Só 5%. O teu subconsciente, aquilo que está, vamos dizer assim, gravado na tua mente, representa 95%. Então, aqui também a gente pode perceber por que muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade para implantar as coisas no nosso dia a dia, porque a gente deixa tudo no consciente. As coisas não vão para o subconsciente, que é onde brotam todas as ações que nós temos, ou a maioria das ações. E por que não dizer, né, também fazem parte todas as ações que têm a ver com o dinheiro, com o nosso dia a dia e com a educação financeira. Então, a pergunta relacionando com dinheiro, que padrões, né? Que padrões a gente tem no nosso subconsciente que foram colocados lá na infância em relação ao dinheiro? A gente, quando pensa no dinheiro, a gente pensa em escassez ou em abundância, né? E aí está
o porquê de muitas ações que a gente faz no dia a dia, ou muitas opiniões que a gente tem no dia a dia quando se trata de dinheiro. Existem muitas formas, ou algumas formas, de influenciar o subconsciente. Vou falar apenas uma hoje, que eu acredito que seja a mais ligada com o nosso negócio, com o empreendedorismo e com o negócio que a gente desenvolve. A forma mais eficaz de atingir esses 95% do subconsciente é através da repetição. E quantas vezes a gente já ouviu essa palavra, fazer de novo, de novo, de novo, fazer todos os dias, as ações são diárias, fazer os básicos. Toda vez que a gente ouve isso, nada mais é do que uma forma da gente começar a gravar no nosso subconsciente para que aquilo faça parte do nosso dia a dia. Então, quando se trata de negócio, também é assim. A repetição é uma forma de gravar no subconsciente aquilo que a gente aprende ou aquilo que a gente ouve no dia a dia. Então, aquilo que eu passar para vocês hoje vai estar no consciente. Se alguma dessas palavras ou imagens que eu passar para vocês for de relevância e vocês quiserem começar a praticar isso, vocês vão ter que levar isso para o subconsciente. Porque se ficar só em cima, na superfície, provavelmente vocês vão abandonar a ideia logo aí. Então, concluindo essa parte de introdução. A falta de dinheiro não tem origem nos problemas externos, mas na resistência interna à mudança. Então, a gente sabe o que fazer. Por que a gente não faz as coisas? Porque existe todo aqueles 95% do subconsciente lutando contra aquilo que a gente está aprendendo. E na questão financeira é a mesmíssima coisa. Então, a gente muitas vezes quer mudar o lado externo, quando, na verdade, a mudança ela tem que ser interna. Então, essa luta, essa dificuldade que a gente tem, não tem nada a ver com o mundo exterior. Tem a ver com o reflexo daquilo que a gente pensa. Então, a mudança sempre vai ter que ser interna, para que a mudança financeira da vida aconteça. Aquilo que a gente deseja. Outro detalhe muito importante para quem quer empreender. Toda a multiplicação do dinheiro na sociedade, ela tem início na tomada de decisão do consumidor. Então, tudo que a gente faz, ou tudo que a gente quer levar para as pessoas, ou desenvolver um negócio como o nosso, qualquer outro negócio, tudo que se faz é porque tem alguém que deseja aquele produto ou serviço. Então, o ponto de partida tem que ser uma decisão do consumidor. Né? Então, por isso que a gente tem que ter em mente a importância de entender o que é que as outras pessoas pensam e quais os motivos que elas têm. Né? E não a gente querer botar. O primeiro passo é entender o que é que esse consumidor, ou o que é que esse prospecto, o que é que essa pessoa que está na nossa frente, na qual a gente está fazendo um trabalho para que ela compre ou para que ela faça parte da nossa rede, o que é que realmente ela quer. Aí a gente vai lembrar daquela velha máxima nossa, né? Qual é o sonho da pessoa? É mais ou menos isso, entender qual é o motivo pelo qual ela faria isso. Porque a tomada de decisão é dela, a tomada de decisão não é nossa. E para multiplicar dinheiro é a mesma coisa. A tomada de decisão é sempre do consumidor. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, que a gente conhece muito bem, né, que a gente vê tantas vezes nas apresentações, não deixa de ser exatamente aquilo que eu falei. No mercado tradicional, que tem todos esses envolvidos, ou no nosso negócio de desintermediação, o fator decisivo que vai multiplicar o nosso dinheiro é esse bonequinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o consumidor, ou o prospecto, ou a pessoa que tem um sonho e que a gente quer levar a oportunidade ou quer levar o produto. Então, a importância dessa pessoa para o nosso negócio é vital. Essa é a ideia que a gente tem que ter, e muito mais para nós que queremos ser empreendedores. Então, dinheiro é uma energia. Dinheiro é uma energia que move
os interesses no planeta. Como a gente falou antes lá, começou lá com a troca direta, mas hoje está mais do que provado que dinheiro é uma energia, porque não existe nada físico para mover os interesses do planeta. Mas quais são os teus interesses, ou quais são os nossos interesses no negócio, financeiramente falando? Vamos levar alguns exemplos aqui para vocês. Se o meu interesse é economia, eu estou nesse negócio, eu me interesso pelos produtos, pela qualidade deles, mas principalmente pelo que ele me dá de economia. Vamos usar esses dois exemplos aqui, ó. O blister, que vocês conhecem, o sabão em pó, que vocês conhecem, o SA8. Será que esses produtos dão economia? Nós estamos aqui falando de 2 produtos apenas, 2 produtos, dessa série de produtos que a gente tem. Esses produtos, eles dão para mim, ou para nós aqui em casa, em torno de R$60 por mês de economia. Nós estamos falando de dinheiro. Eu fiz um cálculo aproximado que eu já economizei com esses dois produtos, nós já economizamos aqui R$3.600. Tá? Então, façam umas contas aí, vocês já vão saber quanto tempo a gente está. Mas, aqui nós estamos falando de 2 produtos. Ah, R$60 é pouco. Mas é pouco para quem? Se uma pessoa, muitas vezes, tem dificuldade no dia a dia dela de fechar as contas, logo aí a gente vai ver algo relacionado com o fechamento mensal de contas. Se ela tem dificuldade de fechar as contas, R$60 pode ser significativo. Mas a gente tem que lembrar também que no nosso negócio não existem apenas 2 produtos que vão nos dar economia, existem muito mais. Então, se o teu interesse inicial é economia, e não há nada de mal nisso, está aí 2 exemplos que vão dar resultados financeiros. Mas não, economia para mim não é suficiente. Eu quero gerar renda extra para mim. Tá? Gerar renda extra. Então, aqui eu trouxe os dois mesmos produtos aqui para a gente fazer uma análise. Se eu tiver a capacidade de vender durante 30 dias, durante um mês, usar 20 dias desse mês para fazer uma venda por dia de cada um desses produtos, no caso do blister, eu vou, em 20 dias, ter um lucro de R$227,40. Tá? Se eu vender a preço de tabela, certo? O LOC, eu vou ter um lucro de R$461,40, vendendo um por dia durante 20 dias. Somente esses 2 produtos. Se a gente fizer uma soma aqui, vai dar algo próximo aí a R$700 por mês, com 2 produtos, trabalhando 20 dias. Lembra que o mês tem 30, né? Então, se eu fizer isso durante um ano, eu vou ter só de lucro desses 2 produtos R$8.265 num ano. A pergunta que eu faço é a seguinte: é interessante um valor desses, se a gente fizer um acúmulo mensal desse valor para tirar umas boas férias no final do ano? É interessante? Eu acredito que a maioria das pessoas no Brasil não ganha nisso com o 13º. Muitas vezes nem a família toda somando não chega a esse valor. Então, se eu tenho economia mensal e se eu tenho renda extra, eu estou falando de resultado financeiro. E eu aqui falei apenas de 2 produtos, apenas 2. Não considerando as outras possibilidades que existem no negócio. Muitas vezes a gente não se dá conta dessas coisas, porque a gente está focado tanto em algo lá na frente e não percebe os ganhos que a gente tem desde o início, né? As possibilidades que a gente tem desde o início. E a pergunta é a seguinte: quando eu aprendo a economizar, que é o primeiro exemplo, e gerar renda extra, o que é que eu estou construindo?
eu economizo e eu gero renda extra. O que é que eu estou construindo? Quando a gente faz isso, a gente está construindo um negócio saudável e sustentável financeiramente. Então, isso é como se fosse a célula, o primeiro passo que a gente tem que dar para ter um negócio sustentável. E outra coisa que eu tenho como visão do negócio é que eu preciso dar um exemplo de ter um pequeno negócio lucrativo, porque as pessoas vão perceber que eu não estou apenas filosofando sobre um negócio. E essa seria como se fosse uma primeira unidade de um negócio que pode ser grandioso. Então, eu aprendo a economizar e eu começo a gerar renda. Então, isso vai ser um exemplo para as pessoas, porque elas vão perceber que isso tem resultado, mesmo que não seja um resultado tão significativo, mas é algo que é palpável, que as pessoas conseguem perceber isso no dia a dia, né? E outro detalhe importante, que se eu fizer só esse exercício da economia e da renda extra, com esses dois produtos, eu já vou estar gerando no mês 300 pontos. Não é isso que a gente tanto fala e não é isso que a gente tanto quer para o nosso negócio? Outro detalhe que eu acredito ser muito importante para nós. Esse material aqui, que é um material da Amway, né, comprova aquilo que eu estou dizendo. O empresário, quando ele começa um negócio e ele constrói um negócio sustentável, a maior renda que ele tem desde os primeiros meses até certo nível, a maior renda que ele tem é da revenda de produtos. Como diz ali, 74% dos ganhos do novo empresário vem da revenda. Só depois, conforme ele for crescendo, não é que ele não revende mais, é que isso começa a ter um volume menor. Por quê? Porque as pessoas perceberam que o negócio dele é lucrativo e aí mais pessoas vão se unir ao modelo que ele está gerenciando, que ele está empreendendo. Então, por isso que no início a gente vai ganhar mesmo com a revenda dos produtos. Depois é que a gente vai conseguir alavancar o negócio e ter outros resultados. Mas isso é como se fosse uma célula inicial. O primeiro passo, o processo inicial de um negócio que pode ser grandioso. Depois, com o passar do tempo, obviamente, a gente vai tendo outras possibilidades. A gente vai criando aqui como se fosse um negócio em escala, né? Construindo as bases, né, para chegar naquele primeiro degrau de liderança ali, que é o prato, né? Esse negócio aqui, que esse material da Amway que ela distribui para nós, aqui o que ela está dizendo é o seguinte, que esse negócio ele tem um poder de atração hoje muito maior do que, na minha visão, tinha no passado, quando se focava mais no cadastro, vamos dizer assim, ou na busca de novos empresários, e muitas vezes isso ficava no segundo plano. Então, esse material que está aqui distribuído é a prova de que, no início, a gente tem que focar mesmo nesses dois itens, no consumo, né, nos ganhos do consumo e na revenda dos produtos, para que a gente possa ter resultados financeiros. Depois a gente vai crescendo, como você já conhece muito bem essa tabela, né, e construindo as bases para ter um negócio maior. Aqui é como se fosse assim, eu estou construindo um ativo todos os dias, né? E aí você vai ter essas possibilidades de ganhos maiores, chegando a pins maiores, alçando voos, vamos dizer assim, maiores no negócio, mas começando com aquela célula. Vamos imaginar o seguinte, que o primeiro passo, o primeiro degrau dessa meta que você tem é ser um platino. Para você chegar a diamante nessa escada, aí você tem mais 6 degraus para subir, né? Mas a pergunta é a seguinte,
E aqui eu acho que está um dos grandes segredos desse negócio. Para você chegar a diamante, que é o sonho da maioria das pessoas que estão nesse negócio, para você chegar a diamante, sendo um platina, você precisa fazer todo esse esforço de chegar à platina por 6 vezes? Será que eu tenho que fazer tudo isso de novo para chegar a diamante? Não. Por quê? Porque existe algo nesse negócio que se chama alavancagem. E o poder da alavancagem, que é a soma dos esforços de uma rede onde todos ganham, é que vai tornar esse caminho, vamos dizer assim, menos, eu não diria menos trabalho, mas menos esforço, porque o meu trabalho a partir desse momento que eu chego à platina é eu educar ou eu ensinar 6 pessoas a fazer o mesmo caminho que eu fiz. Então, eu não vou ter que fazer todo esse esforço para poder chegar àquele nível. O segredo da alavancagem é essa, que a gente não vê no dia a dia. Então, a construção da comunidade que a gente viu nessa imagem anterior aqui, onde eu chego a diamante com 6 comunidades de clientes e sócios, ela vai ter o benefício da alavancagem que o negócio tradicional não tem. Se o empresário tem um negócio de sucesso hoje, ele não consegue duplicar dessa forma, porque existe uma série de barreiras que nós não temos para criar essa duplicação. Então, esse é um dos grandes segredos desse negócio. Falando do nosso negócio na questão produtiva, claro que existem outras coisas ou outros itens muito importantes para desenvolver esse negócio que a gente já sabe, né? Que é a parte educativa, que é a parte de ter compromissos com nossos sonhos. Mas quais seriam as atividades produtivas que geram dinheiro nessa atividade? Que atividades que geram dinheiro para nós no dia a dia? Vou citar 2 que eu acredito que sejam as principais. Atividades que vão nos gerar dinheiro. Prospecção. A lista que a gente tem de prospectos, de pessoas que a gente tem conhecidos ou que a gente tem nas redes sociais, isso é como se fosse ouro para nós. Por quê? Porque através dessa primeira base que a gente tem, base de poder, que se chama, né? Base de pessoas que a gente conhece, que a gente vai poder desenvolver esse negócio. Então, a lista, a prospecção de pessoas é uma atividade que vai nos gerar resultados financeiros. E essa lista, ela depois que você ultrapassar os conhecidos, ela se torna infinita, porque se tu parar para analisar só nas redes sociais hoje, quantas pessoas a gente conhece? Só que quando tu faz uma publicação, a rede social ela não tem limites, ela pode chegar a pessoas que tu nunca imaginou chegar. Então, não existe nenhum tipo de barreira para que a gente possa criar listas de prospectos. Então, a atividade de prospectar no dia a dia, fazendo isso todos os dias, como a gente comentou lá no início, é uma atividade que vai nos gerar recursos financeiros. A outra atividade que eu vejo como uma forma da gente ganhar dinheiro nesse negócio e como empreendedor desse negócio é você fazer a revenda. Só que para você fazer a revenda, você precisa, no meu ponto de vista, ser um estrategista. Tu não pode pegar a lista, o catálogo de 100 produtos e querer vender ao mesmo tempo todo tipo de produto. Provavelmente isso não vai dar certo, porque você não consegue manter um foco. Você acaba, em outras palavras, se enrolando. Então, na parte da revenda, você tem que ser um estrategista. Talvez escolher aqueles produtos que mais têm a ver contigo e começar com eles. Não significa que as pessoas, ou que você não vai poder revender outros produtos da linha. Mas, usar de uma estratégia é algo inteligente, do meu ponto de vista, e vai te desgastar menos.
Aí vem o que muitas vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas eu não gosto de vender. Na minha visão, o eu não gosto de vender, muitas vezes é porque a pessoa não conhece ou não consome o produto. Então, quando você não conhece ou não consome um produto, fica realmente difícil você vender. Principalmente se tu não é aquele vendedor tradicional que para ele tanto faz o produto, ele está empurrando para o cliente. Não, aqui a gente fala de produtos que a gente conhece. Então, essa dificuldade de vender, na minha visão, é essa, é muitas vezes não conhecer do produto. Porque quando tu conhece, qual é a dificuldade da gente indicar? Do meu ponto de vista, é muito fácil. E isso vai formando uma base sólida de clientes. Agora, se você sair de uma maneira louca, como se diz, vendendo produtos por aí, é bem provável que você tenha dificuldade, né? Até porque existem aquelas crenças que vão começar a te limitar. Como conseguir 300 clientes? Seria interessante a gente ter 300 clientes na nossa carteira. Como que a gente consegue fazer isso? Eu, pela minha experiência, tanto no mercado tradicional como desenvolvendo esse negócio, eu acredito que existe uma maneira de conseguir 300 clientes. Não diria que é fácil, mas que talvez a gente não se perceba disso. Porque quando a gente fala em comunidade do consumo, são várias pessoas interligadas. Você ter 50 clientes para administrar uma carteira, sinceramente, não vejo dificuldades nesse processo. Você ter 50 clientes fiéis ao teu negócio, aquilo que você desenvolve diariamente. Na compra, na recompra, fazendo o teu marketing com esse pessoal, não vejo dificuldade nenhuma. É óbvio que você não vai conseguir isso no primeiro, segundo mês, talvez leve 1 ano, 2, para você fidelizar, né, 50 clientes. Mas então, como conseguir 300 clientes? Se a gente consome os produtos, se a gente tem economia, se a gente está tendo resultados, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se interessar. Então, você vai ter outras pessoas que também vão fazer o mesmo que você. E isso vai gerar com que você, ao final, nesse exemplo aqui, se você tiver 6 pessoas que você duplica, que entenderam o negócio, que perceberam que você está num negócio sério e está tendo resultados, e elas também estão querendo isso, você vai conseguir chegar a 300 clientes. Não talvez diretamente ligados a ti, mas que fazem parte da tua rede. Porque você deu o bom exemplo e as pessoas entenderam como o negócio funciona e você passa a ter, então, a tua comunidade. Porque perceberam que você está ganhando com isso. Então, essa é uma maneira que eu entendo que muitas vezes a gente não percebe dentro desse negócio, que é a formação dessa comunidade através da nossa própria rede. E aqui eu estou falando só de clientes, porque se vocês observarem aqui, nós temos já 6 pessoas ligadas a nós e provavelmente nós já estamos lá num PIN bem alto, né? Se a gente fizer a soma aqui da pontuação mensal, a gente já está alcançando um nível muito interessante, né? Criando aí uma comunidade de 300 clientes. O que atrapalha as finanças do negócio? E eu percebo isso no dia a dia das empresas tradicionais e eu já percebi muitas vezes no nosso negócio isso acontecendo também. E não estou aqui querendo dizer que, às vezes em quando, eu não cometo algumas falhas dessas, mas eu acredito que isso atrapalha muito as finanças do negócio, tá? A primeira coisa, que é algo muito básico, quando se fala em educação financeira, ou mesmo na área contábil, a gente vê muito disso, né? E olha, num negócio tradicional, isso aqui acontece direto, e é um erro grave no meu ponto de vista, que é o seguinte: misturar o dinheiro pessoal, né, e o dinheiro do negócio. Então, gente, se a gente quer ter um negócio sério, se a gente quer ter resultados, a gente tem que começar a separar essas coisas. Não dá para ter um negócio
onde eu pego o dinheiro do negócio, o negócio toda hora pede dinheiro para mim, e é aquela confusão, eu não sei me organizar, eu não sei quanto eu estou ganhando, eu não sei o que está acontecendo. Então, não se mistura, né? Não se mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio. Isso é um princípio básico dentro da educação financeira para empreendedores. Outra coisa que, dentro desse item 1 mesmo, que muitas vezes pode nos atrapalhar, é eu não me organizar financeiramente a ponto de ter que estar sistematicamente pedindo o cartão emprestado para alguém, dinheiro emprestado para alguém. Ah, eu tenho que comprar hoje, mas eu não paguei a minha fatura. Gente, isso existe uma tolerância para isso, mas não pode acontecer durante a vida toda do negócio, porque isso só mostra que a gente não está organizado. E se não se começar por esses detalhes, lá na frente a gente vai ter sérios problemas. No áudio que a gente ouviu hoje, bem no final, lá diz assim, quando o pessoal da equipe tem problemas financeiros, na verdade, toda a equipe acaba sofrendo. Então, assim, por mais que às vezes a gente quer ser camarada ou a gente quer ajudar as pessoas, não pode ser uma coisa sistemática, porque isso atrapalha o negócio. Então, não misturar o dinheiro e nem a gente, de forma sistemática, recorrer de um recurso, muitas vezes, que não é nosso, né? Não ter controle do fluxo de caixa. Esse é outro problema sério dos negócios em geral. O que é isso, fluxo de caixa? Está ligado com o item número 1. É eu saber exatamente quando eu posso comprar, quando eu vou receber do cliente X, se eu passei o cartão, de preferência, né? Se eu usei a minha maquininha para fazer uma venda, quando é que esse dinheiro vai entrar, quando é que eu tenho que comprar, fazer meu pedido, né? Eu tenho que ter um encaixe desses valores. Eu não posso ficar sempre pagando antes e recebendo depois. Então, esse fluxo ele tem que, de preferência, que eu receba antes e depois compre. É óbvio que nem sempre isso vai funcionar 100%. Agora, se eu não tiver esse controle, vai virar uma bola de neve. Lá na frente eu vou ter problemas de caixa. Então, não ter esse controle, e quando eu falo controle, não precisa ser um programa, não precisa nem ser um Excel, pode ser o velho caderninho, não tem problema. De um lado você anota o que você vai receber, do outro lado você anota quando é que você tem que pagar. De preferência colocando as datas certinhas. É como na educação financeira tradicional para pessoas. Se você recebe dia 5, o teu cartão de crédito não pode vencer antes do dia 5, nem dia 5. De preferência que ele vença lá dia 10 a tua fatura. Então, aqui é a mesma coisa. Controle o fluxo do teu negócio dessa maneira. Outro item que atrapalha, estocar produtos sem critério. É óbvio que a gente tem que aproveitar as promoções do negócio, a gente vai pontuar, mas a gente tem que ser empresário e entender que se eu faço uma compra adicional, mais do que eu compro normalmente, eu tenho que ter o entendimento que esse produto ele tem que ter uma saída mais rápida. Eu não posso simplesmente comprar para fazer o uso do desconto e deixar o produto na prateleira. Isso é um tiro no pé, porque tem produto que vence, a gente sabe que vence, qualquer negócio tem, e outra, se tu fizer uma compra muito grande, lá na frente você vai ter problemas justamente porque o teu item 2 ali, o fluxo de caixa, não vai fechar. E aí, quando não fecha o fluxo de caixa, você quer ir fazer a tua compra mensal, e daí tu vai no item 1 e pede o cartão para o amigo, né? Ou alguém da rede, ou o vizinho, ou o cunhado, ou o filho, e depois isso vira uma bola de neve e você não consegue mais controlar. Então, esses 3 itens estão intimamente relacionados. Então, fazer estoque excessivo não é interessante. Você tem que saber que se tu comprou a mais, você tem que ter uma força de venda maior naquele mês, para que esse produto também seja, usar o termo desovado, mas na verdade esse produto tem que ir para o mercado, ele tem que ir para o teu cliente.
Não pode simplesmente tu deixar no teu armário. Outro erro que atrapalha, não investir e reinvestir no negócio. Né? Onde é que a gente investe? Qual é o maior investimento que a gente tem nesse negócio? Não existe investimento maior nesse negócio do que em nós mesmos. Né? Não existe. Nós somos o ator principal desse negócio. Então, a gente tem que ter essa coragem de investir em nós mesmos. Como que a gente faz? Por exemplo, aqui a gente está fazendo investimento. Né? A gente está dedicando um tempo aqui para falar sobre o negócio. Quando a gente compra um livro, a gente está fazendo um investimento. Quando a gente vai numa convenção, quando a gente vai em qualquer evento da empresa, virtual ou presencial, a gente está fazendo um investimento. E não existe aí fora nenhum empresário de sucesso que não invista. Né? Se você não fizer investimento no teu negócio, claro que você tem que fazer alguma melhoria, daqui a pouco você organiza os seus produtos de uma maneira diferente, você compra mais produtos, você faz uma embalagem para entregar o produto para o teu cliente. Isso também é investimento, isso também é marketing. Isso também faz parte. Você compra um celular melhor para tirar as fotos dos seus produtos e publicar, isso também é um investimento. Mas o maior investimento é na gente mesmo, é aprender. E repetir, para que não fique, como eu falei lá no início, não fique só no consciente. Isso vá para o subconsciente. Então, repete, 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 até se impregnar e fazer, criar uma nova crença. Outro erro comum, não calcular os resultados. Não sabe se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Simplesmente está vendendo, não sabe quanto ganha, não sabe... Porque as coisas têm que estar na ponta do lápis. Você tem que saber exatamente qual é o resultado do teu negócio. Isso funciona para qualquer ramo de atividade. Por que que a gente não vai fazer isso? Ah, mas eu vendo tão pouco, meu resultado é tão pequeno. Mas se você não fizer isso quando você tem pouco resultado, lamento te dizer, você não vai fazer quando tem grande resultado. Né? E muitas vezes, quando você tem grandes resultados, se você não age da maneira correta, você vai pagar, por exemplo, mais imposto. Então, comece pequeno, pensando grande, fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa de uma maneira que não te dê resultados ruins lá na frente. Então, saiba calcular o lucro do teu negócio. Saber se realmente está dando lucro. Daqui a pouco você está comprando e está fazendo só doação, dando só presente, só está fazendo ponto, mas não está tendo resultado no negócio. Não que isso não possa ser feito, mas você tem que entender que isso daqui é um negócio. Né? O negócio tem que ter resultado. Erro comum também, manter a mentalidade de empregado. Uma visão bem pessoal que eu tenho sobre esse negócio. Se tu entrar nesse negócio para comer ou para pagar a tua luz e a tua água, não vai dar certo. Né? Se você entrar nesse negócio para ter um resultado em 30 dias, que é um resultado de empregado, trabalhar 30 dias para receber, não vai dar certo. Né? Por isso que a gente sempre orienta, eu recebi essa orientação e repasso, não largue simplesmente o que tu está fazendo hoje para fazer esse negócio. Comece de uma maneira equilibrada, criando um negócio com resultados, para depois, lá na frente, você ter o poder de decisão. Não quero mais fazer o tradicional, não quero mais fazer isso, quero me dedicar só ao negócio. Agora, se tu entrar com a mentalidade de eu vou comprar esses produtos e já no primeiro mês querer ter o mesmo resultado de um negócio tradicional, um emprego, não vai dar certo. Lamento, não vai dar certo. Então, esse é um negócio para ser construído. A gente tem que ir mudando a nossa mentalidade. Não pode ter mentalidade de CLT, como a gente diz. E um sétimo erro que eu vejo é a gente não ter metas de faturamento e crescimento. Né? É como se fosse assim, não ter compromisso com aquilo que a gente falou no início ao entrar. Eu quero entrar nesse negócio para ter resultado, conquistar grandes objetivos. Mas se tu não tem uma meta de faturamento, não sabe quanto tu pretende vender no mês,
não sabe quanto tu quer crescer no negócio e não bota isso no papel, não adianta ter só na mente, tem que desenhar. É como o desenho lá do consciente e subconsciente. A gente só entende quando a gente enxerga. Então, escrever a tua meta é desenhar no papel aquilo que você quer. Então, se tu não tem isso, tu não tem compromisso com o teu sonho. Então, para ter compromisso com o teu sonho, precisa ter metas, para faturar em metas, para crescer. Isso é uma pergunta muito comum que acontece também. Eu já ouvi muito isso e quero passar para vocês a minha visão. Quando a gente empreende, a gente está construindo algo. Construindo algo. Uma marca, um negócio. E aquele tempo que a gente dedica, esse tempo, essas horas, elas vão se converter num ativo lá na frente. Contrário do emprego. O emprego a gente fica 30 dias, pega o dinheiro e é isso aí. Tu não tem mais nada lá. Tu não vai ganhar mais nada. O dono do negócio não vai te dar um espaço dentro da empresa para você. Você vai receber o salário e deu. Aí as pessoas dizem o seguinte: ah, mas se eu vender um LOC e um blister por dia, eu vou ganhar menos do que eu ganho no trabalho tradicional, porque o que eu lucro ali por hora é muito menos do que eu ganho lá. Aí que está a mentalidade, na minha visão, a mentalidade de empregado. Por quê? Porque lá no tradicional tu não está construindo nada, tu só está ganhando salário. Aqui tu está tendo lucro, mas tu está construindo um ativo, tu está construindo uma empresa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter autogestão e entender que o que a gente está fazendo aqui é construir um negócio, é criar um ativo para nós, e não simplesmente ser um empregado do negócio. Se a gente se considerar um empregado do negócio, aí realmente ficar aí 1 hora para vender um blister e um LOC, realmente daí não vale a pena. Agora, se tu entender que tu está construindo uma empresa, que aquele ali é um cliente que tu vai fidelizar, que amanhã ou depois tu nem vai precisar entrar em contato com ele, ele mesmo vai entrar em contato contigo e pedir produto, aí tu está entendendo que é um negócio, tu está construindo um ativo. Então, essa é a grande diferença que existe do mercado tradicional. Né? Mudança de crença, mudança de hábitos. E, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que eu conheço 2 maneiras de empreender. Né? Uma maneira é sem educação financeira. Aí a gente está sempre com um extintor junto com a gente, apagando um incêndio aqui, um incêndio ali, né? Uma conta que falta dinheiro aqui, um dinheiro que precisa de emprestado, um cartão de crédito que eu tenho que dar uma pedalada. Isso é empreender sem educação financeira. E a outra maneira é com educação financeira. Aí o que acontece? Eu vou usar todas as ferramentas que estão à disposição, né? E muitas delas hoje são virtuais, para que eu construa com isso um negócio sustentável, né? Um negócio que dê resultado lá na frente. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Fico à disposição, qualquer dúvida. Desde já agradeço a todos aí. Obrigado.